pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula número 25. Agora entrando no módulo 4. Então, nesse caso, seria a primeira aula do módulo 4, mas, no geral, aula número 25. Prevenção e combate a incêndios. Então, seria um módulo com noções de combate a incêndio básico, previsto aí dentro do conteúdo programático do treinamento de formação de cipeiros. Muito bem. Primeiramente, gente, é importante saber que existem legislações por trás disso que estabelecem diretrizes para que a prevenção e combate a incêndio seja realizada. Então, aqui no Paraná, nós estamos utilizando aqui o Código de Prevenção contra Incêndio, mas em outros estados são muito parecidas as legislações em relação aos códigos de prevenção dos corpos de bombeiro, né, dos demais estados do Brasil. A própria NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR23, Proteção contra Incêndio, e a NBR 14276, que é os programas de brigada de incêndio, que comentarei aí algumas situações, então acho importante citá-la também nessa aula. Primeiramente, gente, sobre o desenvolvimento do incêndio. O incêndio, ele é basicamente a perda do controle do fogo. O fogo ele é salutar para o ser humano, porém, quando eu perco o controle, ele pode se transformar num problema. E ele, à medida que passa o tempo, a temperatura eleva. E existe uma classificação de fases do incêndio. A fase inicial e a fase de crescimento, como apresenta aqui neste gráfico, são as fases onde eu posso, como cipeiro, fazer alguma coisa. Onde eu tenho pouca chama é o princípio de incêndio. Isso serve também para o brigadista. O brigadista ele tem como principal objetivo atuar nos princípios de incêndio. Partiu-se do terceiro ou da terceira fase do desenvolvimento do incêndio, já complica um pouco em função do nível de treinamento desse brigadista. E ainda falando do cipeiro, que o treinamento é bem mais básico. Muito bem. A queima livre, também chamado de flashover, é o momento que eu tenho a queima generalizada de todos os combustíveis ou materiais combustíveis existentes naquele local. Okay? Então, com isso já dificulta bastante. Eu preciso de equipamento, eu preciso de proteção, eu preciso de conhecimento. Então aí já dificulta um pouco. Aqui nesse caso já é o momento de se pensar em evacuação da edificação. E por fim a quarta fase, que é a fase de decadência, onde automaticamente, depois de um determinado tempo, só que esse tempo não se sabe quanto tempo será, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, pode ser 5 horas, enfim, ele chegaria na decadência, queimou tudo, eu começo a ter uma redução da temperatura e com isso o controle do incêndio, mas nós não podemos esperar isso acontecer. Então nós, a partir desse momento que eu não tenho mais autonomia, não tenho mais capacidade de conhecimento para atuar, eu chamo ajuda, chamo o corpo de bombeiro. 193, se liga lá e conversa com o bombeiro e diz que você tem um problema. Ok, pessoal? Muito bem. Mas mesmo assim, diante dessa situação, é importante que você, cipeiro, conheça o fogo. Então vamos à teoria do fogo. O que é o fogo, gente? O fogo, segundo Lavoisier, na natureza nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Pois é, ele também definiu o fogo como sendo uma reação química exotérmica com desprendimento de luz e calor. Ou seja, uma reação química exotérmica é uma reação que desprende, de dentro para fora, luz e calor. Ok? Muito bem. E o que eu preciso para que isso aconteça? Eu preciso de 3 elementos básicos. Quais são esses elementos? Primeiro, combustível, alguma coisa para queimar. Eu preciso de comburente. O que é comburente? Comburente é a quantidade necessária de oxigênio. Então eu preciso para ter fogo oxigênio? Sim. Mas quanto de oxigênio? Um percentual de oxigênio. Já veremos mais à frente. E o calor, uma fonte de ignição. Uma centelha, uma faísca. Então são os 3 elementos que formarão o triângulo do fogo. O triângulo do fogo, então, com o combustível, material combustível, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, sólido, madeira, papel, pneu, plástico, enfim. Líquido, gasolina, álcool, éter, querosene, thinner, seja qual for, o líquido. E o gasoso, GLP, metano,
próprio monóxido de carbono. Então, esses são gases que podem ser utilizados como combustível. Muito bem. No comburente, a quantidade necessária, então, eu tenho que ter acima de 13%. Muito bem. O nosso ar é formado por gases. Entre esses gases, eu tenho o oxigênio. A maior parte do nosso ar é formado por nitrogênio, mas isso para nós não importa. O que importa para efeito do nosso estudo é com relação ao oxigênio. Na verdade é 21% arredondando, que é 20,9% de oxigênio, e eu preciso essa faixa até uma redução de 13, 14%, que seria a quantidade necessária de oxigênio para que haja fogo, ou seja, o meu comburente. E a minha energia inicial que provoque calor. Aí fecharia com o calor o nosso triângulo do fogo. Muito bem. Aí eu tenho esses três elementos, eu posso ter o fogo. Eu fecho com um quarto elemento que veremos mais a seguir. A figura representa então a união dos 4 elementos, os 3 do triângulo do fogo. Então temos aqui comburente, calor e combustível, e eles se misturando, ele gera um quarto elemento chamado reação em cadeia. Tá? A partir do momento que eu retiro qualquer um dos 3 elementos dessa mistura, eu quebro a minha reação em cadeia. Eu quebro minha reação em cadeia. Com isso, perdão, deixa eu voltar um slide aqui que eu pulei. Com isso, eu acabo quebrando essa reação. Então, vamos lá. Tirei, por exemplo, aqui o comburente. Automaticamente, quebra aqui. E tirei aqui. Vai quebrar aqui também. Ou tirei aqui, vai quebrar a reação em cadeia. Então, a ideia do combate a incêndio é basicamente retirar um dos elementos do fogo. E, por consequência, quebrar a reação em cadeia. Ok, pessoal? Muito bem. Ponto de fulgor. O que é ponto de fulgor? É a temperatura mínima que os vapores de combustível aquecido com a aproximação de uma fonte de calor entram em combustão. Se eu retiro essa fonte, a combustão cessa. Muito bem. Imaginem que eu tenho um isqueiro e tenho um papel. Então eu tenho uma fonte de ignição, a faísca, eu tenho material combustível e tenho comburente. Eu não tenho fogo. Eu preciso aproximar a fonte de ignição para que o papel comece a se aquecer, liberar vapores combustíveis e assim iniciar o processo de combustão. Eu pus, se eu colocar e já tirar, não dá tempo dele aquecer, ele não libera gás, ele não queima. Então o ponto de fulgor é a temperatura mínima que os materiais combustíveis precisam para serem aquecidos e começarem a liberar gases combustíveis. O que queima, na verdade, então, são os gases liberados pelo aquecimento do material combustível. Nós chamamos isso de ponto de fulgor. Okay? Então, por exemplo, a gasolina tem um ponto de fulgor, o óleo diesel tem um ponto de fulgor diferente da gasolina, o álcool tem são 15 graus que eu preciso para que o álcool comece a liberar vapores. Abaixo disso já tenho dificuldade que o álcool pegue fogo e assim sucessivamente. Muito bem, o ponto de ignição já é um pouco diferente. É a temperatura ou fonte de calor, ou seja, ambiental, né? É a temperatura necessária para inflamar uma mistura, okay? Ou vapores combustíveis. É chamado de autoignição. Então, num incêndio, podendo chegar a 600, 700 graus, ele está acontecendo em um determinado compartimento. Aqui não está pegando fogo. Mas o calor emanado daquele local pode ser tão grande que esse ambiente fique tão quente que eu não precise de uma fonte de ignição para iniciar o incêndio. O próprio calor do ambiente faz com que os materiais combustíveis se incendeiem, ou seja, autoignição. Então, se levarmos o combustível acima do ponto de ignição, ele explode, autoignição.
Por exemplo, a gasolina tem um ponto de fulgor, que eu já comentei anteriormente, de menos 42 graus. Falei do álcool 15, mas para a gasolina pegar fogo, vamos dizer assim, se incendiar, sem a necessidade de uma faísca, ela precisa atingir 257 graus. Então isso nós chamamos de ponto de ignição. Ok, pessoal? Então, finalizamos a nossa primeira aula referente ao módulo 4. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula.